Fala pessoal, tudo bem? Começando agora um ciclo de lives do GPS de gestão. Hoje eu vou falar com vocês sobre como bater metas com maior previsibilidade analisando poucos indicadores. Que a gente geralmente, quando pensa em gestão e metas, pensa em muitos indicadores, e eu vou mostrar para vocês hoje que na verdade isso é um erro, que o ideal é começar com poucos indicadores e tem toda uma série de técnicas de como que a gente melhora a nossa gestão, consequentemente batendo as metas de uma forma muito melhor do que se a gente simplesmente quiser sair analisando 1 milhão de indicadores e complicando um processo que não precisa, tá? E aí, o que eu percebo, né, que acontece em várias empresas? O pessoal acaba fazendo uma análise muito complexa e atinge os resultados, mas atinge aos 49 do segundo tempo. Bate a meta, mas naquela correria, né? Não foi uma coisa que teria atingido se o planejamento tivesse sido bem feito. E o esforço acaba sendo muito, muito grande. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre como você atingir as metas da sua empresa, mas com menos esforço através de um método, uma técnica. E uma analogia que eu gosto muito de passar quando a gente está falando sobre gestão é do voo da galinha e o voo da águia. Como que eu aplico isso dentro da minha empresa, né? O voo da galinha é o seguinte, ela bate as asas, ela até consegue voar, mas é um voo que dá muito trabalho, ela tem muito esforço para conseguir atingir aquele resultado. E geralmente não é uma coisa que é sustentável, né? Ela tem aquele resultado inicial, ela começa a voar e logo depois ela desce e volta para o chão. Por outro lado, quando a gente analisa o voo da águia, é muito diferente. Uma águia, ela consegue voar com muito menos esforço e, consequentemente, chega muito mais longe. E essa analogia é super importante quando a gente está falando de gestão. Porque se você atinge o resultado igual o voo da galinha, que vai lá, tem um baita de um esforço e depois volta para o resultado normal, você não consegue entrar num ciclo de crescimento. Por outro lado, se você tem o que eu estou chamando de voo da águia, os resultados da sua empresa vão ser muito melhores, tá? Isso que é o ponto principal do que a gente vai abordar na live de hoje. E como que a gente vai falar sobre isso, né? Tem alguma questão mais técnica envolvida? E a resposta é que tem, tá? Eu vou trazer um conceito da engenharia de produção, mas que pode ser aplicado em diversas áreas, que é a teoria das restrições. E o que é essa teoria? Essa teoria basicamente analisa a empresa como um sistema e ela parte da ideia de que sempre vai ter algum tipo de gargalo que, se você melhorar esse gargalo, o resultado do sistema como um todo vai ser muito melhor. Imagina, por exemplo, que você quer aumentar as suas vendas. Você tem várias etapas até fazer a venda, né? Tem, por exemplo, a produção do conteúdo, você tem a divulgação desse conteúdo, você tem um conteúdo mais específico de vendas, você tem a entrega do produto. Tem toda uma cadeia de atividades ali que você vai precisar fazer para garantir a sua venda. E pode ser que o seu problema seja logo no começo do chamado funil de vendas, né? Então você não está gerando oportunidades comerciais suficientes. Ou então você está gerando, mas digamos que você tem um processo de venda que envolve ligação. E aí seu time não está conseguindo ligar para todo mundo, ele está acumulando uma série de oportunidades e não está dando vazão para aquilo. Então faz muito mais sentido você atuar em aumentar a vazão desse processo de ligação do que querer colocar mais gente no começo do funil. Então basicamente esse é o resumo da técnica que a gente vai falar, tá? E por que é interessante a gente pensar dessa maneira através da teoria das restrições e por que vale a pena aplicar isso dentro do seu dia a dia? Quando penso em método, uma coisa que eu aprendi com o Sandro Magaldi, que eu acho muito legal, é que assim, a própria palavra método, ela representa caminho para a meta. Então, quer dizer, eu posso atingir o meu resultado, bater a minha meta sem um método? Posso. Eu posso chegar do Rio a São Paulo sem conhecer o caminho? Posso, mas é muito mais difícil. Quando eu tenho um método, eu tenho um caminho, eu tenho um direcionamento, acaba sendo muito mais tranquilo chegar nesse lugar, né? Então, essa que é a ideia principal de quando a gente está falando de um método de gestão. E
entrando mais para o dia a dia, menos filosófico na questão da origem da palavra, é importante entender que o método ele vai te dar um maior controle. Quando a gente fala de gestão, ela está muito conectada com controle, ela te dá esse controle das maiores alavancas que você tem na mão para poder influenciar o seu resultado final. Então, eu gosto sempre de imaginar, né, voltando até o esquema do voo, você está falando de... imagina que você é um piloto de avião que tem uma série de coisas ali que você vai acompanhar e vai poder mexer para garantir que o avião vai chegar no lugar certo, né? Então, quando você tem um método, é basicamente dessa maneira que você está fazendo a gestão da sua empresa. E uma outra coisa legal também de ter esse método baseado na teoria das restrições é que você consegue definir alguns parâmetros prévios para ter uma noção se você está indo bem ou não. Até voltando para aquela ideia de você quer ir de São Paulo para o Rio, por exemplo. Você vai ter alguns marcos intermediários, né? Então, eu saí da Tietê, agora eu estou na Dutra, cheguei em Aparecida e por aí vai, né? Você vai ter uma série de pontos que indicam que você está no caminho do Rio. Que, por exemplo, se você pegar a estrada e errar, estiver indo em direção a Campinas, é o caminho contrário. E aí você para no meio do caminho para falar, não, peraí, esse frango assado daqui não é o frango assado que vai me levar para o Rio, é o frango assado que está me levando para Campinas. Então vou precisar fazer o próximo retorno e recalcular a minha rota, né? Então, quando você faz essa análise dos indicadores e coloca parâmetros de onde você quer chegar e tem esses parâmetros intermediários dentro do seu modelo de gestão, você acaba tendo muito maior controle e condição de corrigir a sua rota caso você não esteja indo para o lugar correto que você deseja, tá? É disso que o método se trata. Daí, então, quer dizer que vai ser fácil? Não quer dizer que vai ser fácil. Através desse método, você tende a conseguir um resultado muito melhor, com menos trabalho, mas continua envolvendo trabalho. Então você fala, Milor, eu não quero trabalhar menos, eu quero continuar trabalhando de forma frenética, do jeito que eu faço aqui. Tudo bem, então através desse método você tende a ter resultados ainda maiores. Tá? A águia, ela tem esforço para conseguir voar. Mas com o esforço dela e com toda a estrutura que a águia tem, o ponto é que ela vai muito mais longe, não é que ela trabalha menos, digamos assim, né? E o ponto principal é que você continua trabalhando muito, porém reduzindo a sua ansiedade, se você vai atingir aquele resultado ou não. Isso faz muita diferença quando você está no dia a dia, executando um plano de ação, tentando atingir uma meta. E uma coisa que eu acho que é legal também de pensar, e é super importante deixar claro quando a gente está falando do método de gestão, é que não tem nada garantido. Milô, você está prometendo que eu vou bater todas as minhas metas? Não tem como, seria irresponsável da minha parte fazer isso. Não é isso que eu quero falar. Mas eu particularmente gosto muito de ter uma mentalidade da gestão sendo similar a um jogo de pôquer. Se você é um bom jogador de pôquer, você vai ganhar absolutamente todas as rodadas? Não vai. É impossível. Não tem como, vai depender do adversário, vai depender da mão, vai depender de como que você tá na hora, tem uma série de variáveis aí que não estão no seu controle. Mas quando você tem habilidade dentro do poker, você no médio e longo prazo você mais ganha do que perde, porque você ganhou essa técnica, porque você trabalhou com o método. Então, quando a gente fala de método de gestão, é a mesma coisa. Não vai bater todas as metas, é impossível, não tem como. Mas caso você esteja mais ganhando do que perdendo, é o que importa, né? Então é como que você consegue direcionar o seu dia a dia e o seu esforço para atingir melhores resultados no médio e longo prazo. A somatória dos seus resultados vai ser muito bacana, mas individualmente, eventualmente, vai ter perdas também, acontece, não tem muito como fugir disso. Tá? Então, inclusive porque a gente está falando de médio e longo prazo, é super importante você ter esses indicadores de referência que eu falei para ver se você está no caminho correto ou não. Mas uma coisa muito bacana que é legal de comentar, quando a gente está falando sobre indicadores de gestão, o pessoal acha que só dá para trabalhar com indicadores quando você tem um baita de um histórico mega completo. Isso não é verdade. Eventualmente você está começando um processo e aí vai ter que tirar indicador da cartola mesmo, não tem problema nenhum. Porque aí a primeira vez você tirou da cartola, aí você já criou uma referência ali, um gabarito, mesmo que ele esteja errado. Depois você vai testando esses gabaritos
vai testando os seus resultados de acordo com o gabarito e vai vendo onde você acertou, onde você errou e você vai corrigindo. Na segunda vez que você for rodar aquele plano, aquele processo, você tende a ter resultados que você vai poder comparar com você mesmo. Por quê? Olhar para o mercado e pegar os indicadores de referência é muito legal, mas o que interessa mesmo são os seus resultados. Você não tem que ser melhor do que os outros, você tem que ser melhor do que você mesmo. E essa análise de um método de gestão baseado em indicadores vai te ajudar demais a entender se você está progredindo. Mas você só vai entender se você está progredindo se você constantemente estiver olhando para os seus números e aprendendo com aquilo, vendo o que está dando certo e o que está dando errado. E é legal comentar que por que essa técnica é um atalho, né? Por que isso daí vai te dar, tende a te dar resultados melhores do que sair fazendo um plano de ação, atacando baseado na intuição. Porque, até como eu tinha falado antes, o fato de você entender o funcionamento dos seus indicadores e ir regulando eles a partir de parâmetros previstos, ele vai te dar um controle preventivo. Então, por exemplo, tá? Eu acabei de fazer, faz umas 2 semanas mais ou menos, uma campanha de lançamento de um novo produto. E assim, se era um novo produto, por definição, eu não tinha nenhum parâmetro de referência. Mas eu fui lá e coloquei alguns baseado na minha experiência, com outros lançamentos parecidos e tal. E aí, era um funil de vendas no caso, né? E eu vi que o número de oportunidades geradas estava abaixo do que eu tinha previsto. Mas estava, por exemplo, era 30% abaixo, tá? Mas aí eu tinha uma taxa de conversão esperada. E essa taxa de conversão, ela ficou 80% abaixo. No próximo, eu vou focar em gerar mais oportunidades ou melhorar a minha taxa de conversão? É melhor melhorar a minha taxa de conversão, porque eu vi que o resultado foi muito ruim e tem muitas coisas desse processo que eu posso melhorar. Então, em vez de eu sair num brainstorming maluco de o que eu tenho que fazer agora, eu já sei onde que eu posso atuar e corrigir previamente. Especificamente a taxa de conversão já é uma fase muito no final do funil, né? É complicado você atuar nela, até tem como, mas é difícil. Mas o que é bacana? Durante esse processo de lançamento que eu estava fazendo, eu tinha vários parâmetros intermediários, do tipo, quantas pessoas estão demonstrando interesse no produto, dessas, quantas que estão tirando dúvida. E eu tinha números previstos para cada uma delas. Isso daí me ajudou a ir corrigindo o percurso, de eu acho que isso daqui o pessoal está com dúvida, não está muito claro. E aí eu fui já ajeitando. Então, eu não bati especificamente essa meta, mas o aprendizado foi muito grande e muito provavelmente na próxima vez que eu rodar esse mesmo processo, o resultado tende a ser muito melhor, porque eu estava acompanhado desses indicadores e números que estão me ajudando a dar essa referência, né? E tem um outro benefício muito legal de você trabalhar com esse método baseado em remover restrições dentro dos seus indicadores, que é o alinhamento do seu time. Porque a gente está falando de coisas relacionadas à empresa, pensando em escala, né? E quando você tem um trabalho em equipe, é muito importante que o seu time esteja o mais alinhado o possível com aquele processo, aquele projeto que você quer entregar. E aí, quando você tem lá aqueles indicadores principais e vai marcando o que é mais relevante em cada etapa do processo, você dá um direcionamento para o seu time, de você que está cuidando dessa etapa tem que entregar esse resultado. E a gente vai vendo se ele está legal ou se você vai ter que fazer algum tipo de reajuste, né? E você cria também um sentimento de que a pessoa entende qual que é a parte dela e ela vê também o todo. Então essa visão do pedaço que ela está fazendo e como que isso se encaixa no sistema como um todo vai dar um senso de propósito nela, um senso de motivação muito maior do que se você chegar e simplesmente falar, toma aí e pronto, faz o seu trabalho, né? E outra coisa que eu particularmente considero extremamente importante é que quando você está falando de quebrar o seu resultado em partes menores, eu não quero dizer em partes microscópicas, muito pequenas. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas é um erro muito comum, que as pessoas falam, então eu preciso olhar número. Aí vai olhar para muito número. Não, não é isso. Você tem que olhar para os números que são mais importantes dentro do seu processo, tá? E aí, eu gosto muito de uma analogia que fala do seguinte: imagina que você tem uma grande pedra, você tem brita e você tem areia.
e você tem que colocar tudo isso dentro de um pote. E o pote é a quantidade de horas que você tem num dia, tá? Imagina que isso é o seu tempo e cada uma dessas atividades são as suas tarefas. Quando você tem essa visão dos indicadores mais relevantes, você direciona as suas pedras. Você pega o que é mais importante ali e fala, ó, eu vou atacar esse problema, que no meu caso, por exemplo, era a taxa de conversão. Então não adianta taxa de conversão no final do funil de vendas, tá? Então se eu pego e quero otimizar o detalhezinho do anúncio que está gerando oportunidade, provavelmente aquele esforço não vai valer a pena, porque o meu problema maior está dentro da restrição no final do funil. Então eu consigo direcionar a minha atenção para onde vai realmente gerar resultado, ao invés de ficar inundado por um monte de indicadores. Tem vezes que a gente parece que está numa areia movediça, né? O time vai trazendo relatório, número para tudo que é lado e você não sabe para onde ir. Através desse método, usando a teoria das restrições, fica muito mais fácil você conseguir atingir o resultado e dar as suas prioridades, tá? Vamos agora falar de casos reais em que eu usei a teoria das restrições e isso me ajudou a atingir resultados de forma mais sustentável do que se eu fosse simplesmente baseado na intuição, né? O primeiro caso foi de um projeto que eu trabalhei, que foi uma plataforma de ensino à distância focado em projetos, focado em autoconhecimento para jovens. Quando eu trabalhei na Fundação Estudar e a gente ajudava diversos jovens a melhorar a parte de carreira deles, né? Tinha um programa de autoconhecimento, desenvolvimento de liderança, tinha conexão com o mercado. E especificamente na minha área, tinha esse produto que era online, focado em autoconhecimento. E o pessoal estava entrando, a gente estava conseguindo um número bacana de alunos, mas tinha um problema muito grande. O número de NPS, que para quem não conhece é uma métrica que está relacionada com a satisfação do cliente, ela estava muito ruim. E qual que era um problema que a gente tinha? Essa meta do NPS, de cada produto, ela compunha uma meta total de satisfação média dos produtos que a gente tinha que lançar. Ou seja, a meta do produto, o resultado do produto, estando muito abaixo da meta, ele jogava todo o resto para baixo. Eu estava atrapalhando a minha equipe inteira, porque essa era uma meta que era compartilhada. Então, o que eu comecei a fazer? Dentro da pesquisa do NPS, você pergunta assim, de 0 a 10, o quanto que você recomenda esse produto para um conhecido e um familiar, né? E a gente basicamente fazia essa pergunta. Só que o que eu percebi? Eu estava cego. Eu via quem dizia que estava ruim, via quem dizia que estava bom, mas eu não sabia o porquê. Então a primeira ação foi mexer no formulário da pesquisa de satisfação e a gente colocou perguntas extras. Eu não vou lembrar exatamente as perguntas, tá? Mas era assim, quem deu 10 ou 9 tinha uma pergunta aberta. Fale como que a gente pode ficar ainda melhor. Quem deu 7 ou 8 tinha uma pergunta de o que você acha que não está legal e dá para melhorar. E quem deu 6 ou menos, a pergunta era de mas o que dá para a gente fazer de mudança brusca que vai fazer com que você passe a ter uma experiência positiva dentro do produto, né? E eu não vou lembrar os números exatos, mas assim, a meta era 70%, e se não me engano, quando eu assumi essa parte, esse problema, né? Falaram, você tem que melhorar o NPS do programa de autoconhecimento online, estava em coisa de 40 mais ou menos. E aí, você subir de 40 para 70 é uma coisa difícil, né? Eu falei, não, mas beleza, tem que bater a meta, vamos em cima. E eu fiz essa abertura das perguntas, né? Eu mexi no formulário para poder captar mais dados e o que eu reparei? Uma parte muito grande dos detratores, que são as pessoas que deram 6 ou menos, estavam reclamando que estavam se sentindo sozinhos. Eles, eu entro no curso, eu vejo os vídeos, é muito bacana, mas eu sinto que eu não estou aprendendo como eu gostaria. O pessoal começou a reclamar que não tinha um acompanhamento. Então, o que foi a primeira coisa, a primeira ação corretiva que a gente fez? Contratou uma pessoa, uma freelancer no caso, não era nada mega caro, não estourou budget nem nada disso, mas a gente contratou uma pessoa para cuidar do atendimento na comunidade. Então tinha um fórum de discussão e ela todo dia entrava lá, via o que o pessoal tinha de dúvida, eventualmente mandava uma mensagem de eu vi que você ainda não se apresentou no fórum, me fala um pouco mais de você. Ela começou a interagir com as pessoas.
Com isso, o NPS subiu de 45 para coisa de 50, 55, em coisa de um mês, assim, foi muito, muito rápido o resultado, tá? Então, assim, a gente começou a ver qual que era esse maior problema. Falou, não, então vamos atacar ele dentro da mentoria. Depois, o pessoal começou essas dúvidas começaram a baixar, né? Então, aquele fator que estava me atrapalhando, que era a minha restrição, a gente atuou nele, as críticas diminuíram, consequentemente, o meu resultado começou a melhorar. Em seguida, eu vi que o pessoal tinha algumas dúvidas relacionadas ao conteúdo. O que a gente fez? Pegou aqueles pontos de dúvida que tinham um certo padrão e produziu o conteúdo e reforçou o curso para que ele tivesse aqueles pontos de dúvida. Então a gente fez essa melhoria. No fim do ano, se não me engano, o resultado ficou em coisa de 68, 67. A gente não bateu exatamente os 70%. Por quê? Essa meta era uma meta acumulada, né? Então o resultado ruim que eu tive no primeiro semestre não foi compensado quando eu ataquei ele no segundo semestre. Mas o que foi uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso? No ano seguinte, esse produto ele estava bem acima da meta. Então, o produto que antes estava jogando para baixo, né? Ele era o patinho feio, digamos assim. Esse produto ele começou a trazer muito resultado e ele começou a jogar a média para cima. Então, no ano seguinte, a meta era 70, né? Para manter ali. E aí ele estava em coisa de 75, ficou em quase 80, né? Então, foi um resultado que foi extremamente sustentável. Então, como eu sempre falo, né, não foi um voo de galinha que a gente foi lá, bateu aquela meta e pronto. Não, ele continuou no ano seguinte porque a gente atacou o problema de maneira estrutural, ao invés de atacar o problema tentando simplesmente apagar incêndio. Então é sobre esse método que eu quero que vocês entendam mais a fundo como é que funciona e que a gente possa entender como atacar os problemas de vocês. Um outro caso que eu tenho de cliente que passou a bater a meta através de uma análise estruturada dos indicadores principais. Era um cliente que ele vende horas de consultoria, tá? E aí, o que estava acontecendo? Alguns clientes estavam reclamando muito, não estavam querendo renovar, estavam cancelando o contrato, e era um volume grande, assim, eles tinham coisa de uns 60, 70, talvez 80 clientes. Eram algumas dezenas, assim, era um número relevante para uma equipe pequena. E aí o que eles perceberam? A gente montou uma tabela a gente viu que, em média, os consultores estavam trabalhando muito. Pô, então, se o pessoal está entregando muitas horas e tem cliente reclamando porque não recebeu as horas, o que está acontecendo, né? Aí que a gente entendeu que a média ela não era um bom indicador para a gente analisar. Por quê? Tinha cliente que estava recebendo muito mais do que deveria, do que tinha sido contratado, e tinha cliente que estava praticamente largado. Então até tem uma história que o pessoal fala, né, que tem que tomar muito cuidado quando você trabalha com a média dos indicadores, porque imagina, eu tô com um pé dentro do fogão, outro pé está no congelador, em média a minha temperatura vai estar normal, mas individualmente cada número vai estar, cada pé vai estar queimado, né? Ou congelado, não vai funcionar bem. Então tem que tomar muito cuidado quando você está falando de indicadores, quando você está simplesmente olhando a média. Então o que a gente fez? Em vez de olhar o número único da média, a gente começou a olhar número de clientes que tinham estourado o contrato e número de clientes que estavam faltando um número grande de horas, que a empresa estava devendo essa entrega das horas para eles. Com isso, a gente conseguiu equilibrar e o resultado foi muito melhor. A taxa de cancelamento caiu, a taxa de satisfação aumentou e todo mundo ficou feliz. Por quê? A gente parou de olhar para o número médio, que não era o que importava naquele caso, e começou a procurar os extremos. Com essa análise, a gente começou a corrigir, o resultado ficou muito bom para todo mundo. E eu tenho um terceiro caso de cliente que conseguiu atingir muito resultado simplesmente fazendo uma análise de quais que eram as restrições do processo dele, que era o seguinte, ele estava gerando muito lead, né? Que para quem trabalha com marketing digital é basicamente um contato de cliente que um contato de um potencial cliente que demonstrou algum tipo de interesse no seu produto, tá? Então não quer dizer que ele comprou, ele está na fase bem inicial ali do seu processo comercial. E aí
eles estavam gerando um número muito grande de leads e eles estavam batendo na tecla. O pessoal achava que o número de leads não estava legal, até que parou. Peraí, vamos entender aqui. Para poder bater a meta de vendas, quantos leads eu preciso? Aí viu que estava batendo o número. Que o problema era na segunda etapa, que eles não estavam criando interesse suficiente nesses leads para eles virarem de fato oportunidades comerciais. Então, eles, ao invés de focar em aumentar a divulgação e aumentar consequentemente o número de leads, eles atacaram essa etapa daqui do processo, que era a etapa de gerar interesse para que o pessoal queira ser uma oportunidade comercial. E atacaram só essa etapa do processo. E aí você melhorou esse gargalo que tinha dentro do processo e o resultado como um todo foi muito melhor. Então, para quem está chegando agora, eu faço questão de recapitular a teoria das restrições, que é uma teoria da engenharia de produção que fala em qualquer tipo de processo que você encare ele como um sistema, sempre vai ter um ou dois, mas assim, são poucos pontos do processo que são gargalos reais. Então, ao invés de ter que atacar todas as frentes ao mesmo tempo, é muito melhor você identificar quais que são esses gargalos e atacar só eles. Não ataca todo o problema de uma vez. Ataca um pedacinho ali, que na hora que você desbloqueou aquele fluxo, provavelmente você vai ter depois um novo gargalo, e aí você vai otimizando. Em vez de sair otimizando de forma aleatória, você otimiza com um método, que, como eu tinha falado, é um caminho para a meta. Tá? E eu vejo, quando eu falo dessa questão do método, algumas objeções que geralmente aparecem, né? Algumas dúvidas, e eu queria falar de 3 delas, que para mim são as principais. A primeira, que acho que aí você já está entendendo que a gente vai num caminho diferente, né? É o pessoal falar, tá bom, Milor, então você está me dizendo que eu tenho que fazer uma análise de indicadores, definir parâmetros esperados para cada um desses indicadores e ir corrigindo a rota. Quer dizer, então, que eu vou ter que olhar 1 milhão de indicadores, eu vou ter que deixar os meus relatórios extremamente complexos. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou te falando é, você tem que olhar quais são os indicadores corretos, que geralmente são poucos, tá? Se você tem um processo e que na visão mais macro você está olhando mais do que 3 ou 4, provavelmente é muito. Tá? Vale a pena você ter uma visão muito mais resumida de quais que são realmente os indicadores que são relevantes. E tem uma coisa que é muito importante tomar cuidado quando a gente está falando de gestão por indicadores, que são as famosas métricas de vaidade. Tá? Eu vou dar um exemplo real aqui. Eu estou fazendo essa live. O número de pessoas que está online é uma métrica de vaidade. Por quê? Óbvio que eu quero dar a melhor experiência possível, mas eu vou disponibilizar a gravação depois e vou colocar um orçamento para poder divulgar essa gravação. Então eu não preciso me preocupar com o número que está na tela aqui agora, mostrando o número de pessoas online. Eu tenho que me preocupar não só com depois as pessoas que assistiram a live, mas as pessoas que assistiram a live e depois demonstraram interesse em algum tipo de conteúdo mais profundo, que é a minha próxima etapa do processo. Então tem que tomar muito cuidado com as métricas de vaidade, tá? Geralmente o pessoal acaba medindo coisa demais, muita métrica que não leva a lugar nenhum, como por exemplo, olhar simplesmente para a média, ao invés de olhar para os extremos, e acaba se preocupando e colocando energia em pontos que não vão dar absolutamente nenhum resultado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E nessa linha, a segunda pergunta que geralmente surge é assim, tá, então eu preciso contratar um analista e ter que montar uma equipe só para poder controlar indicadores. Não necessariamente, tá? Todos esses casos em que eu comentei, a análise ela veio do próprio gestor. Tá? Que era ou eu ou alguém do lado do cliente. Porque, como a gente está falando de poucos indicadores, mas que são indicadores realmente relevantes, a medição deles tende a não ser tão complexa assim. Se ela está complexa, provavelmente vai valer a pena você escolher um outro indicador. Tá? Então é aquela visão muito mais macro do que querer ficar otimizando ali aquele itemzinho operacional que até ajuda a compor o resultado, mas ele tem uma participação muito pequena, né? Então, se você hoje não está conseguindo medir os seus indicadores, das duas uma. Ou você está querendo complicar demais essa análise dos indicadores do seu processo,
Ou você está falando que não está com tempo porque você está gastando muito tempo em ações que não levam a lugar nenhum, porque você está querendo atingir o resultado de forma intuitiva, ao invés de trabalhar de maneira estruturada, através da análise dos indicadores, conseguindo direcionar os seus esforços e atingindo o seu resultado com mais tranquilidade do que se você fosse de uma forma muito aleatória. Tá? E outra pergunta que geralmente surge, né, quando a gente está falando de análise de indicadores para poder bater algum tipo de meta então eu preciso ter um mega dashboard, uma ferramenta de BI, né, que é Business Intelligence, inteligência de negócio. Não. Eu particularmente acho que conforme você vai ganhando maturidade no seu processo, você vai evoluir para ter dashboards. Mas, num primeiro momento, uma planilha já resolve. Milor, não sei mexer com planilha. O papel de pão resolve. Faz na calculadora ali, da mais simples possível, faz no celular. Não dependa da ferramenta, não use isso como desculpa, tá? Eu sempre falo que o pessoal se preocupa demais com a ferramenta antes de entender o fundamento do processo. E isso para mim é que nem querer comprar a chuteira do Cristiano Ronaldo, do Messi, e achar que vai virar um baita de um jogador. Não é verdade isso. Primeiro você aprende a jogar bola, domina os fundamentos, depois você vai se preocupar com a chuteira que vai te ajudar a potencializar o seu resultado. Então, quando a gente está falando de análise de indicadores, começa simples. Não se preocupe em ter uma mega análise, gráfico, inteligência artificial, nada disso. Começa pequenininho ali, entende o que é realmente relevante, começa a otimizar o seu processo e com o tempo você vai ganhando maturidade e vai melhorando a sua capacidade de análise. Tá? Aí, outra coisa que o pessoal pergunta, né? Pô, mas existe um jeito errado de fazer isso, né? Quais que são os erros mais comuns? E eu vejo alguns deles, tá? Que eu vou citar aqui para vocês. O primeiro é analisar os indicadores só depois que você executou. E por que isso é um problema, tá? Eu vi isso uma vez numa consultora da Falcone e me marcou muito, assim, eu quero repassar para vocês, mas a ideia não é minha, tá? Qual que é o ideal? Você fazer um tiro ao alvo, ou seja, pega um alvo, coloca lá, dá um tiro e vê se acertou. O que muitas empresas fazem é o alvo ao tiro. Elas executam, aí depois param para olhar e falar, agora deu certo, agora tá funcionando, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de começar a olhar o indicador só depois que você executou. Primeiro, define onde que você quer chegar, coloca ali aquela estimativa dos indicadores, quebra o processo em partes menores e depois você para refinar se você atingiu aquele resultado ou não. Então tem que tomar muito cuidado coloca uma estimativa, tá? O nome, a palavra estimativa vem disso, né? Você estima e depois você melhora a sua estimativa com os dados reais, mas não para analisar o número só depois que você executou, porque você não vai ter muita noção se você está no caminho certo ou não. Tá? Um outro erro muito comum quando a gente está falando de gestão, indicadores de forma geral, é o pessoal se preocupar com indicadores muito pontuais ao invés da performance do sistema como um todo. Então, eu vi uma vez um caso, né, de uma equipe de marketing que eu trabalhei junto, que o pessoal falou assim para mim, Milor, a gente vai fazer aqui um teste para melhorar a performance de uma página. No caso, a performance, o objetivo era cadastrar e-mails das pessoas que caíam lá. Tá? E aí o que aconteceu? Botou para rodar, a gente contratou uma consultoria muito boa e tal. E aí eu perguntei, cara, como é que tá indo o resultado? Né? A pessoa falou, não, a gente ainda não teve volume suficiente de visitas para ver se otimizou a página ou não. Eu falei, tá, mas... E por que então que você escolheu uma página que tem poucas visitas? Porque se você otimizar essa página, você não vai ter um resultado bruto muito grande, né? Então, até entrando numa questão mais técnica, é a questão de eficiência versus eficácia. Tem muita gente que é muito preocupada com eficiência. Tipo, eu coloquei R$1 de anúncio, voltou R$10. Cara, muito legal, mas se eu colocar 5 mil e voltar 10 mil, a minha eficiência foi menor, mas a minha eficácia foi maior, porque eu ganhei mais dinheiro no fim das contas, né? Então tem que tomar muito cuidado e ficar preocupado só com aquele itemzinho de eficiência, ao invés de olhar para a eficácia, tá? E quando a gente fala especificamente de marketing, um erro que eu já vi acontecer várias vezes é o pessoal ficar preocupado, por exemplo, com taxa de abertura de e-mail. Minha taxa de abertura é 25% e a do mercado é 20%.
Cara, muito legal. Mas aí, quantos e-mails de fato estão sendo abertos? Que é o que interessa, né? Quantas pessoas estão abrindo seus e-mails para ter um potencial de comprar no fim das contas. E aí, já teve uma vez também que eu estava acompanhando uma equipe, que o pessoal foi falar isso, eu falei, não, mas peraí, deixa eu fazer uma análise aqui. Aí eu puxei os dados do site e fui analisar, e eu vi que o número de visitas geradas por e-mail caiu 70% de um ano para o outro. Puta, cara, então assim, a taxa de abertura aumentou, mas o número total caiu. Por quê? Aí eu descobri o que aconteceu. Houve uma migração do sistema de e-mail e dentro dessa migração o pessoal não migrou todos os dados. Especificamente o dado de cidade estava faltando, eles migraram só de uma parte da base. E aí, no caso, eu queria vender um curso de liderança presencial em Belo Horizonte. Só que uma parte enorme da base de Belo Horizonte não foi migrada, quer dizer, foi migrada, mas não estava marcado que era de Belo Horizonte. Então, eu passei a mandar e-mail para uma porcentagem muito pequena das pessoas e mesmo que a taxa de abertura tenha aumentado, não compensou o resultado final, a gente não estava enchendo turma. Então, a partir disso, a gente olhou e falou, ó, essa é uma restrição grande do meu sistema, é um gargalo. Peraí, então eu vou pegar e vou atacar a minha base de dados para deixar ela mais qualificada, para aí sim eu poder voltar a ter o número total de abertura de e-mails, né? Isso é muito mais importante do que você olhar para a taxa isoladamente, tá? E outra coisa que eu vi uma vez do Hugo Rocha falando, é um cara que entende muito de marketing digital, principalmente compra de anúncios, eu achei muito legal o jeito que ele trouxe, e eu consigo imaginar as pessoas errando nisso. Que ele falou o seguinte, quando você está comprando anúncios, qual que é o modelo ideal, né? Você coloca uma meta para o número de oportunidades que você quer gerar, número de leads, número de cadastros, enfim, você bota lá uma meta. Por exemplo, eu quero gastar até R$10 para poder capturar um lead. Excelente. Aí você roda um monte de campanhas simultâneas. E aí você olha e fala, tem uma que está me gerando um lead a R$5. Cara, excelente, tá? É uma performance muito boa, né? O custo está bem abaixo do que você tinha colocado na meta. E tem uma outra que está gerando lead a R$9. Eu vou descartar essa daqui de R$9. Mas não, pessoal. Não é assim. Eventualmente, se você tiver pouco orçamento, até você pode redistribuir. Mas como você colocou uma meta, já estimando que isso vai te dar um retorno positivo, essa de R$9, ela não faz sentido ser descartada. Mantém ela porque ela está te ajudando a trazer o resultado, tá? Então tem que tomar muito cuidado de não querer descartar, por exemplo, alguma coisa que está funcionando. Ou o lado contrário. Você tem um monte de campanha, aí tem uma que está gerando lead a R$20, outra está gerando a 11. Você, não, a de 11 está show de bola, eu vou manter ela. Não, você vai ter que ajustar, porque está jogando a sua meta para baixo. Na verdade, você tem que descartar todas, né, que estão acima da sua meta, ou descartar ou otimizar, que é o modelo ideal. Mas é importante você atacar aquilo e entender por que aquele problema está acontecendo. Tá? Então agora, tentando fazer um resumo de qual que é a boa prática para você conseguir fazer uma gestão melhor baseada nos seus indicadores. Tá? Uma coisa que poucas pessoas fazem, mas que isso daí é mais do que um pulo do gato, tá? É um pulo do tigre já, que é o seguinte: montar uma hierarquia de indicadores. Geralmente o pessoal que trabalha com indicadores faz um tabelão e bota um monte de indicador lá, tudo igual. Não funciona, tá? Pensa numa hierarquia que é o seguinte, aí eu vou entrar até no aspecto mais técnico da Falcone, mas que é muito legal e mudou minha forma de trabalhar com indicadores, que é o seguinte: você separa em dois grandes tipos de indicadores. Tem um indicador que é o indicador de controle. O que é o indicador de controle? É o indicador mais importante que você vai controlar. Se ele estiver bem, ótimo, você está feliz, parte para olhar outro processo, você vai seguir a sua vida. Se ele não estiver bem, aí você vai entrar no segundo nível de indicadores, que são os indicadores de verificação. Como o próprio nome diz, é para você verificar o que está acontecendo. Tá? Então vamos voltar para o estudo de caso de vendas. Eu olhei, eu tenho uma meta de faturamento de todos os meus produtos. Tá batendo a meta? Cara, tá ótimo, eu até posso entrar para tentar otimizar, mas a princípio, tá batendo a minha meta, eu vou olhar para outras coisas, vou pensar em produto futuro que eu vou lançar, vou pensar em contratação, sei lá, eu vou mudar de pauta na minha reunião, porque aquele indicador ele tá fluindo bem. Agora, se não estiver, aí eu vou ter que olhar, peraí, então primeiro, todos os produtos estão abaixo da meta ou tem alguns que estão batendo a meta e outros que estão muito abaixo? Não, então eu tenho alguns que estão jogando a meta, estão até acima da meta, né, estão compensando, e outros que estão abaixo.
E aí você fala, Milor, então automaticamente eu tenho que atacar os que estão abaixo da meta? Não necessariamente, tá? Porque o que eu já vi também acontecer? Quando você tem esse monte de indicadores que tem que dar um resultado compilado, o que está acima da meta, eventualmente, se você botar mais energia nele, ele vai compensar o resultado do que está abaixo da meta. E pode acontecer, tá tudo bem, que você está olhando o somatório, né? Então não precisa simplesmente, então o que está abaixo eu vou atacar. Não necessariamente. Mas, ao fazer essa análise, você vai ter uma visão e vai ter uma noção muito melhor do que você pode fazer. Aí, o que você vai fazer vai depender do seu cenário, do seu contexto, do seu entendimento do mercado. Aí não tem muito uma receita de bolo, tá? Mas o ponto principal é esse. Tenha dois ou três indicadores, 3 está forçando a amizade, 4 eu já vou embora da sala. 4 não dá, indicadores de controle, tá? 3 no máximo. E aí, embaixo deles, você pode ter quantos indicadores de verificação você quiser, não tem problema, mas tenta botar uma hierarquia mesmo nos indicadores de verificação. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um portfólio de produtos, o que eu olho é o somatório dos produtos. Aí depois eu vejo por produto. Aí depois, dentro de cada produto, eu vejo é porque eu vendi pouco em volume ou porque eu vendi barato? Basicamente eu posso quebrar nessas duas análises. E se eu vendi pouco, foi porque eu não gerei oportunidades no começo do funil ou porque eu não converti? Aí você vai fazendo todo um desdobramento, né? É muito legal quando a gente faz esse trabalho na consultoria, que ele vira uma árvore assim, né? E as pessoas olham e falam, nossa, mas eu não sabia que dava para chegar nesse nível de profundidade. Dá. Agora, eu quero ter um alto nível de profundidade em todas as análises? Não. Porque eventualmente você vai estar otimizando uma coisa que é muito pequena, não faz diferença, tá? Então, ter um mapa é legal, mas começa pelo indicador de controle e aí você vai descendo. Eventualmente você não precisa descer muito e se aprofundar em indicadores que são muito micro, tá? Uma outra coisa que a gente já falou é que vale a pena reforçar ligada a esse método. Defina valores previstos para os seus indicadores de controle e os principais de verificação. Milor, eu estou fazendo isso pela primeira vez, vou tirar da cartola? Vai. Tá? Tem vezes em que tem como fazer uma estimativa baseada em alguém do seu mercado, uma boa prática, ou então você tem, por exemplo, está lançando um novo produto, você olha a média dos seus outros produtos, mas no fim das contas, cada processo vai ter resultados próprios, tá? Então, em algum momento você vai ter que tirar da cartola, não tem como fugir disso, na primeira vez. Aí você rodou aquilo, comparou o seu resultado realizado com o resultado previsto, aí sim você vai retroalimentar esse ciclo e entender se faz sentido manter aqueles indicadores estimados inicialmente ou não. Isso daqui eu vi que estava muito absurdo, eu errei muito na minha estimativa. Tudo bem, aí você recalibra os seus indicadores e faz uma nova meta para o próximo ciclo, tá? Então, como eu tinha falado no começo da live, eu gosto de pensar em gestão como um poker. Eu não quero ganhar todas as rodadas, eu quero ganhar mais do que perder no médio e longo prazo. Então eu tenho que ter uma visão muito mais macro e eu tô ok em ter problemas ali numa rodada específica. Então num projeto, uma campanha que não deu certo, tá tudo bem. Desde que eu aprenda e no próximo ciclo, eu consiga colocar esses aprendizados em prática e melhorar o meu resultado no fim das contas, tá? Outra coisa extremamente importante que parece óbvio, mas no dia a dia não é, tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, tendo ali que mostrar resultados direto para o Jorge Paulo Lemann, né? Então a régua era bem alta, o nível de exigência era grande, e eu percebi que medir indicadores no mundo real é muito mais difícil do que parece, tá? Aquela frase que eu particularmente gosto, existe uma diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Então, por exemplo, a gente está falando de vendas. Aí, eu tenho um cancelamento, uma pessoa que comprou e depois pediu dinheiro de volta. E, sei lá, você tinha uma garantia, alguma coisa. Você diz que não bateu a meta, ou você bateu a meta, mas você olha um outro indicador que é o de cancelamento. Não tem muito resposta certa e errada, tem um modelo que você definiu. Mas quando você vai medir na vida real, você vai ver que tem essas exceções que acontecem, né? Ou, por exemplo, taxa de conversão de página de captura de e-mail, por exemplo. Então você leva visitas para as pessoas caírem naquela página e você pede o e-mail delas. Só que quando você está testando a página, é normal você cadastrar o seu e-mail. Então você vai ter que ver quantos e-mails de teste você colocou para tirar da conta para poder fazer um cálculo da taxa de conversão. Ou não. Ou simplesmente você fala, eu vou botar tanta visita para dentro que os e-mails que eu cadastrei de teste não vão ter impacto no valor total, então eu aceito a imprecisão.
Beleza, não tem problema, você quem manda. Mas é importante você estar consciente que na hora que você vai medir de verdade, no mundo real, as coisas são muito diferentes do que o que está na nossa cabeça, tá? Então é muito normal o pessoal falar de indicadores, mas colocar para rodar e medir de verdade na vida real não é tão simples assim, tá? Outro pulo do gato aí, ou pulo do tigre, né, que eu gosto de falar, é você conseguir direcionar os seus esforços um de cada vez. Porque normalmente eu vejo, tem um resultado que não está legal, geralmente relacionado a vendas, né? Precisa vender mais. Aí acontece um brainstorming com 1 milhão de ações que podem ser tomadas para poder aumentar as vendas. Mas não tem nenhum tipo de priorização entre elas. As pessoas simplesmente vão lá e saem executando aquelas ações para poder aumentar as vendas. Mas é o método mais eficiente? Geralmente não. Geralmente é muito melhor você fazer essa análise que eu comentei dos indicadores, medir o que está dando certo, o que não está, aí você prioriza as suas ações. Então você identificou onde que está o gargalo daquele seu processo, depois que você identificou esse gargalo, aí você parte para poder atacar de forma mais estruturada. Você não ataca todos os problemas de uma vez, você ataca de forma prioritária. E por último, mas talvez mais importante, porque ele vai consolidar tudo para te levar a um novo ciclo de execução das suas ações, que é o debriefing. Tá? Tem um vídeo que eu gostei demais, assim, que me marcou muito nessa linha, apesar de já ser uma técnica que eu usava, que é um vídeo de um cara da Marinha Americana, que ele conta que quando eles voltavam das missões, sempre tinha um debriefing. O pessoal podia estar cansado, a missão foi em outro país, aí eventualmente, se tivesse alguém ferido, não participava do debriefing, né? Mas assim, quem estava mais tranquilo sempre participava. E isso era muito importante, porque a cabeça das pessoas estava fresca ainda, elas conseguiam saber o que elas fizeram de errado e o que elas fizeram certo. Que aí, quando você tem essa cultura de fazer um debriefing, o que deu certo, você compartilha com todo mundo. Galera, isso daqui deu certo, não é 100% de certeza que vai dar para fazer de novo, mas vamos testar. Pode ser que dê, então por via das dúvidas vamos ficar de olho. E o que deu errado, você discute por que deu errado, elabora hipóteses do que você pode fazer diferente e no próximo ciclo você vai chegar muito mais preparado. Então sempre pensa nessa questão do ciclo evolutivo que faz uma diferença muito grande, tá? E aí, chegando agora, a parte mais prática, digamos assim, né? Eu quero deixar um deverzinho de casa para você aí, que é o seguinte. Pega um indicador que você tenha que seja muito crítico, por exemplo, vendas, se você é do RH, eventualmente turnover, ou tempo de contratação, tempo de fechamento de vaga, seja lá o que for. Escolhe um indicador que seja muito importante para você e esse vai ser o seu indicador de controle. Internaliza isso. Eu vou controlar esse indicador. Tudo que está abaixo dele vai ser secundário, vai ser de verificação, mas o que eu vou controlar de fato é um só, tá? No primeiro momento. Depois você pode expandir, mas nesse momento escolhe um indicador mais crítico. Tá? Aí pega e cria um nível, só um, de indicadores de verificação. Por exemplo, se você escolheu vendas, você tem duas formas de quebrar indicadores de verificação. Pode ter mais, tá? Duas que me vêm na cabeça agora. Que é somatória por produto. Então você tem vários produtos, a somatória, para ver se cada produto está atingindo a meta ou não. Ou, se você tiver, por exemplo, um produto que você quer analisar, você não quer ter uma visão de portfólio, você simplesmente pode quebrar entre número de vendas que eu fiz vezes o ticket médio, para ver se você vendeu pouco ou você vendeu barato. Outra forma que você tem de quebrar indicador de verificação. O número de oportunidades comerciais que você gerou e a conversão dessas oportunidades, né, que é a eficiência, que eu tinha comentado antes. Então, faz esse exercício que você vai ver que vai te ajudar muito, tá? Não pensa em 1 milhão de indicadores. Pega um papel, se estiver cheio demais, tá errado, tá? Começa pequenininho. Até eu vi que o Leandro Ladeira entrou, né? E ele fala sempre do Moleskine. Então pode pegar o seu Moleskine, faz o exercício, mas se ele tiver cheio demais com esse exercício, tá muito complicado. Não é para fazer isso, tá? Vai pequenininho, começa simples e depois você vai vendo como evoluir. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Bom, se tiverem, comenta aqui no vídeo. E aí, se você gostou do conteúdo, vai no link da minha bio, que lá eu tenho uma série de canais em que eu falo. Eu tenho, por exemplo, um podcast que eu entrevisto diversos empreendedores e gestores para falar de boas práticas de gestão.
tem toda quinta-feira o canal do YouTube. A gente tem uma newsletter que semanalmente monta um resumão com dicas muito boas de liderança e produtividade. E se você se interessa pelo tema, entre em contato comigo através de milor, MILLOR, @gpsdigestão.com.br. Vou adorar ouvir o seu feedback, estou aqui no aguardo. Então é isso. Valeu, um grande abraço e uma ótima tarde a todos.